Werner não está aqui, o pastor Werner não está aqui essa manhã, mas eu ia falar, na semana passada ele começou falando que aconteceu com ele o inverso, que ele sempre tem a mensagem aos 45 do segundo tempo e que dessa vez Deus já tinha dado a mensagem faz um tempo. Comigo é sempre o inverso, eu sempre tenho, aí passo algumas semanas já orando e lendo sobre aquilo que eu vou falar. E aí dessa vez eu tinha também tudo que eu ia falar, mas essa semana aí eu entendi que eu tinha que mudar o que eu tinha que falar. E hoje eu queria compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração, mas só antes aqui, uma pausa, deixa eu só fazer um parênteses que eu esqueci. Eu quero agradecer aqui, nós queremos agradecer como igreja o Java que está ali atrás, não sei se vocês viram ali, estava ali na mesa de som, o Marco Aurélio que já voltou da outra vez, eles que estão nos auxiliando em toda essa transição do som, toda essa mudança. Então, eles estão aí desde sexta-feira fazendo a nova instalação. Não sei se alguém percebeu ou não, depois nos digam. Então, muito obrigado, viu? Obrigado aí. A gente cancelou e depois, segundo, a gente ligou para eles em cima da hora e eles vieram ainda aí. Então, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Obrigado. Então, voltando, eu queria compartilhar com vocês algo nessa manhã. Eu queria perguntar assim, se você já lidou com alguma pessoa ou com alguém que você sabe claramente que é uma pessoa idólatra. Você já conversou, se relacionou com um idólatra? Eu já. Eu mesmo. E é muito difícil você se relacionar ou ter conversas, né? Principalmente que nós que temos uma fé, você se relacionar com uma pessoa que às vezes claramente tem características na fé diferentes da sua. Mas o que eu estou falando aqui é sobre idolatria. Se relacionar com uma pessoa idólatra, para nós, às vezes é muito mais fácil nós vermos que a pessoa tem elementos na sua fé que são diferentes da nossa. Então, às vezes, é claramente você falar, aquela pessoa é uma idólatra. Mas é muito difícil para nós admitirmos que, no fundo, todos nós temos os nossos ídolos e construímos eles ao longo da nossa vida. E eu já me relacionei com um idólatra, que sou eu mesmo. Na minha infância e adolescência, eu torço, tem um time de futebol que eu torço, que é o Corinthians. Uhul! E, então, assim, eu sou corintiano. Só que na minha adolescência, eu não era alguém que tinha um time de futebol que torcia. Eu era um torcedor do Corinthians, eu ia no estádio sempre que eu podia, eu pulava a arquibancada para estar junto com a torcida organizada, se encontrava junto com a torcida organizada, ia no ônibus às vezes quando eu podia, não pagava condução porque a nossa torcida do Corinthians é uma torcida muito educada, né, conhecida por isso, assim, de ser uma torcida, né, que tem um quê cultural muito grande, né? Então todo mundo, ninguém pagava condução no ônibus, né? Então, enfim, eu tive isso. Só que assim, isso foi ficando tão forte na minha vida, irmãos, que eu não usava verde. E não usava verde. Por quê? Porque, para quem não sabe, eu vou situar. O rival do Corinthians é o Palmeiras, que tem a cor verde. Se você quer ser bem, assim, ter uma experiência radical, é você ir no jogo do Corinthians com uma camiseta verde. Você nem vai entrar no estádio, porque eles vão fazer você tirar, né? É igual você, no Brasil, é igual você ir no Rio Grande do Sul, no jogo do Grêmio com a camiseta vermelha, mesma coisa. Isso é tão forte, né? É tão forte esse nível do que a gente está falando, que no estádio do Grêmio, o Grêmio tentou mudar a cor dos extintores, porque o extintor é vermelho. E o Corinthians tentou colocar o gramado no estádio do Corinthians cinza, para que o gramado não fosse verde, para vocês verem o nível da coisa. E eu também não usava verde. Tanto é que até hoje eu não tenho uma camiseta verde. Quando eu pensei nisso, eu falei assim, nossa, tinha isso que era muito forte, né? E aí eu fui lembrar, falei, eu não tenho nada verde. Eu não uso roupa verde. E eu falei, por quê? Não sei.
É por causa disso, provavelmente, porque eu era corintiano, podia usar verde e tal, e até hoje eu não tenho uma roupa verde. Por quê? Porque, no fundo, eu era um verdadeiro idólatra. E aqueles elementos e aquilo que, que a torcida e que o Corinthians representava para mim era algo tão forte que eu colocava na minha vida. Tanto é que uma vez eu ganhei uma camiseta verde e eu fui trocar, porque eu não usava. Isso foi na minha adolescência, depois mudou, até hoje eu não uso verde, brincadeira, não é nenhum problema com isso. Mas são elementos, e eu lembro assim de ficar impactado lá com a torcida, que você tinha pessoas com o corpo todo tatuado do time, e eu lembro assim de uma final do Campeonato Brasileiro, de um cara, a esposa dele tá ligando pro irmão, viu, você sabe onde seu irmão tá, porque ele largou o serviço lá, e aí falou, não sei onde ele tá não, ele desligou o telefone e o irmão dele apareceu sem camiseta pulando lá no meio da torcida do Corinthians. Um homem com família e tudo. Então, assim, ídolos, e os ídolos, eles nos direcionam como nós vivemos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós vamos dar valor ou não, aquilo que nós vamos investir tempo ou não. Porque, afinal, todo ídolo pede um altar. E como todo ídolo pede um altar, ele pede um tempo no qual você precisa se dedicar a esse altar e ter a sua suposta adoração. E eu queria convidar você a ler comigo Deuteronômio 12. Aqui, semana passada, o pastor Werner falou de Josué, que estavam prestes a entrar na terra prometida. E aqui também um pouco antes disso, enquanto Deus está passando as suas orientações para Moisés, para o seu povo. Está passando as orientações de assim, vocês estão prestes a ir, esse é o meu plano para a vida de vocês, mas vocês precisam lembrar dessas coisas, vocês precisam lembrar de determinados atributos na vida de vocês, que é muito importante. Então nós temos vários capítulos no qual nós vemos Deus orientando o seu povo a respeito de tudo da sua vida. E aqui no capítulo 12 está acontecendo o seguinte, acompanha comigo aí a leitura. Estes são os decretos e as ordenanças que vocês devem ter cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como herança. Olha só, destruam completamente todos os lugares aos quais as nações que vocês estão desalojando adoram os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas, e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados. Despedacem os ídolos dos seus deuses e eliminem os nomes deles daqueles lugares. Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses. Olha aqui que Deus está falando para o povo. Deus está prestes, conduzindo o povo a isso, olha, eu estou levando vocês para aquilo que é meu santo propósito, para aquilo que eu tenho para vocês, aquilo que é uma terra boa, um novo tempo, uma vivência, algo que vocês vão poder viver de uma forma que eu estarei cuidando de vocês em todos os aspectos, mas vocês precisam lembrar que a vida de vocês, ela deve pautar de forma diferente. E como a vida de vocês deve ser pautada de forma diferente, vocês precisam levar em consideração algumas coisas. E o que ele começa a dizer aqui não é simplesmente algo que nós precisamos levar em consideração, mas algo no qual nós devemos fazer imediatamente. Deus está dizendo para o seu povo, destruam completamente todos os lugares. Destruam por completamente todos os lugares que representam essa idolatria, que representa adorar algo que é morto, algo que não tem vida. E é muito interessante que o salmista vai descrever a idolatria assim. Esses deuses, eles têm ouvidos, mas não ouvem, eles têm boca, mas não falam, as suas mãos não se mexem, é simplesmente uma imagem, é algo morto no qual
aprisiona os homens. E assim, irmãos, aqui Deus está mostrando muito claro para o povo que eles precisam tomar cuidado, e Deus quer trazer um novo sentido para eles, assim, vocês precisam eliminar os seus deuses. E eu vou dar para vocês um novo culto. Um novo culto. Uma nova forma de vocês adorarem. Vocês não vão adorar a Deus como eles adoram. E é interessante que talvez hoje a gente pensa em dois aspectos diferentes. A adoração, o culto e a idolatria. São coisas diferentes. Talvez isso aqui tenha a ver com o aspecto pessoal, no qual é minha idolatria, isso não tem nada a ver com a minha adoração, não tem nada a ver com o culto. Afinal, o culto é responsabilidade dos pastores, dos líderes religiosos. O culto não tem nada a ver comigo. O que está falando é a idolatria. Idolatria, sim, eu preciso tomar cuidado. Só que no entendimento bíblico, essas coisas elas não são separadas. Porque você não consegue ter uma adoração genuína e verdadeira quando você ainda está aprisionado por um ídolo. Você nunca vai conseguir desfrutar de um verdadeiro culto quando o seu culto é para algo morto. E é isso que Deus está alertando o seu povo. Porque, não sei se você reconhece que você tem os seus ídolos. Se você já se deparou com alguém que tem um ídolo. E essa semana aí, foi ontem, a gente estava conversando, né? E o Marco Aurélio e o Java, eles trabalham aí, né, nesse meio de eventos. E a gente estava com outras pessoas conversando e falando, mas e tal artista, assim, como é que é? E não sei o quê. E vocês, o pessoal nem fala. E aí, mas isso mobiliza muita gente. Um ídolo mobiliza muita gente. Um ídolo manipula muita gente. Um ídolo aprisiona muita gente. Só que sabe o que é interessante? Nós criamos deuses à nossa imagem. Os deuses e os ídolos, eles só existem porque no fundo, todos nós temos uma necessidade de termos algo para adorar. Todos. Não só quem tem uma fé, como aqueles que dizem não ter fé. Porque eles adoram outros elementos, mas o homem tem a necessidade de adorar, porque Deus nos criou para que nós vivêssemos com Ele numa verdadeira adoração. Então, na verdade, o que está acontecendo e o que acontece com a gente é que, no fundo, nós temos essa necessidade. Mas o problema é que, às vezes, o diabo e o inimigo nos confundem. E o que ele quer fazer é fazer com que a gente apague uma verdadeira adoração genuína para um Deus vivo e a gente comece a adorar os nossos deuses criados à nossa imagem. E aí, eu queria quero desafiar você hoje, que você precisa mudar quem você e talvez você começar a dizer assim para as pessoas que você é um iconoclata. Certo? Tem coragem de dizer que você é um iconoclata? Ou iconoclatas? E praticamos a iconoclastia? Todo mundo topa? Topou? Não? É difícil, né? É uma expressão diferente. Mas eu vou explicar para você o que é, você já vai entender. Foi um movimento na história da igreja, os iconoclatas, que eles eram ícone, é a mesma coisa de ídolos, né? Ídolo, de ponto. Eles eram um grupo no qual eles foram designados para destruir ídolos e imagens e ícones idólatras. Então, os iconoclatas eram pessoas que destruíam ídolos e ícones idólatras. Então, você já pensou que talvez um dos chamados de Deus para a sua vida, talvez é se tornar um iconoclata? E é interessante que às vezes nós, em nome da fé, falamos que nós seremos aqueles que vamos destruir os ídolos. E parece muito espiritual. E nós temos pastores, às vezes, que entram em templos de outras religiões e destroem as imagens e filmam. Isso era uma polêmica. Só que o que essas pessoas não levam em consideração é que quando nós estamos falando de ídolos, nós não estamos falando só de um elemento físico.
nós estamos falando de algo espiritual também. Nós estamos falando de algo espiritual. Porque uma imagem ilustrada, ela precisa se refletir a algo, ela precisa ilustrar algo, ela precisa representar algo. Então, o fato de você destruir o que é físico, mas não a sua representatividade, não muda em nada. Por isso que, às vezes, algumas pessoas querem evangelizar católicos e falam que eles precisam quebrar suas imagens dentro de casa, sem que antes eles tenham quebrado no seu íntimo e na sua relação espiritual o seu ídolo. Porque se você quebra uma imagem, a pessoa vai na loja e compra outra. Mas se ela tem uma mudança de sentido, ela não precisa mais desses elementos. Mas e você? Você já se tornou um iconoclata da sua vida pessoal? Alguém que está disposto a destruir os seus deuses? Porque o Deus do outro, do pagão, é fácil a gente dizer que eles precisam destruir. E é justamente isso que o religioso gosta de fazer. Mas destruir os seus ídolos pessoais, você está disposto a fazer? Você está disposto a destruir aquilo que tenta roubar a imagem do Deus vivo? Aquilo que tenta de forma muito sutil representar e roubar uma imagem tão maravilhosa que é a imagem do Deus vivo? E trazer um sentido para você que ele nunca vai poder dar, que é só Deus que pode dar? Você está disposto a destruir os seus ídolos? Só que é difícil, irmão. Porque destruir os nossos ídolos pede renúncia. Porque uma coisa que o ídolo faz é gerar em nós uma dependência. E quando nós somos dependentes de algo, nós ficarmos sem nos gera medo. Vou deixar bem claro para você. Aquilo que você é dependente, quando é tirado de você, te gera medo. É ou não é? Você vai dizer que não? Não? Então abre mão de todo o seu fluxo aí de sustento mensal. Mês que vem você não tem nada. Não vai te gerar medo? Vai, você tem conta para pagar, você precisa comer, não é? Gera um receio, você tem uma saúde para cuidar. Por que nos gera medo? Porque nós somos dependentes. Por que toda mãe tem medo de perder o seu filho, de que ele saia de casa muito cedo? Porque o filho é dependente da mãe e a mãe é dependente do filho. Tudo aquilo que nós somos dependentes nos gera medo na ausência. Nos gera medo. E por isso que é tão difícil nós matarmos os nossos ídolos. E é por isso que o que Deus está orientando para o povo é assim, não tem diálogo. Porque você se torna tão dependente disso, que se você ficar negociando, falando, não, eu vou reduzir gradativamente, eu vou só um pouquinho, não, mas só guardar só um pouquinho, deixa eu só ficar preso um pouquinho, só um abracinho, não dá certo. Porque o ídolo já fez você alguém dependente, e você, por ser dependente, você vai ter medo da ausência dele. E por isso você não vai conseguir separar do ídolo se você não fazer aquilo que Deus nos manda fazer, que é destrua tudo. Não negocia, não dialoga, não dá para negociar, não dá para a gente tentar ver um meio, um caminho. Isso rouba aquilo que Deus quer representar. Destrua. Destrua. E aí a gente pensa, nossa, mas isso é muito duro. É muito duro. Convido você a olhar no capítulo 13. No capítulo 13, Deus continua dando a orientação para o povo. E aí, aqui no capítulo 13, ele fala assim, se aparecer alguém no meio de vocês, eu vou ler para vocês o 17, o versículo 17, mas eu vou explicar para você o que está acontecendo. No capítulo 13, ele fala assim, se aparecer no meio de vocês alguém dando profecias, e essas profecias acontecerem, e por fato disso acontecer, começar a desviar vocês, para que vocês adorem outros deuses, faça o seguinte, destrua tudo. Ele vai dizer para apedrejar essa pessoa e destruir aquela cidade, e pegar tudo daquela cidade e colocar na praça e queimar. Tudo, tudo.
Não, mas aquela cidade talvez vai ter algumas madeiras boas. A gente está falando de madeira numa cultura e num tempo que aquilo era muito valioso. Aquilo fazia a estrutura de todas as casas. Você queimar uma madeira hoje já é complicado, dependendo da madeira que você vai queimar, você pode ser preso. Na época é muito pior. Pior no sentido daquilo, aquilo vale muito. Queime tudo. Tudo aquilo que pode representar prata, ouro, as madeiras, tudo, a estrutura, coloquem na praça pública e queime tudo. E aí aqui no 17, ele fala assim, não seja encontrado em suas mãos nada do que foi tirado e destruído, para que o Senhor se afaste do fogo da sua ira. Ele terá misericórdia e compaixão de vocês, e os fará multiplicar-se, conforme prometeu sob juramento aos seus antepassados, somente se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Ele está falando, em você, na sua mão, não é para ser encontrado nada que reflete isso, nada que representa isso, não é para ser encontrado nada. Ou seja, irmãos, na minha e na sua vida, nós precisamos buscar uma vida piedosa, no qual nós nos tornamos militantes pessoais e internos de aniquilar todos os nossos deuses. E não permitimos que hipótese alguma, que nada faça de nós pessoas dependentes, que não seja de Deus. Nada. Mas é tão bonito, mas é tão legal, é isso que o ídolo faz, ele nos atrai. Só que todo ídolo vai pedir um altar de adoração e que você esteja de joelhos. E dependência. E o que Deus quer é que nós sejamos livres, porque foi para a liberdade que Ele nos libertou. A nossa única dependência é de um Deus vivo que gera em nós uma liberdade. Por isso que Ele fala, aniquile tudo. Queime tudo que representar isso. Não negocia com isso. Não negocia, não tem negócio. Nós deveríamos e devemos tomar o compromisso de que nós seremos alguém que queremos tirar de nós todos os ídolos. Um tempo atrás, e hoje o celular faz isso, e é muito bom e muito ruim, ele nos mostra quanto tempo você está gastando no celular e no que você está gastando tempo no celular. Se você está produzindo, se você está lendo e se você está nas redes sociais. E se você está só fazendo jogos, enfim, ele mostra tudo isso. E um tempo atrás eu peguei o meu celular e quando eu vi a quantidade de hora que eu estava gastando em rede social, eu me assustei. E eu falei para a Carla, eu vou excluir todos os meus Facebook e Instagram e vou ficar no mínimo aqui uma semana sem nada disso. Eu trabalho com a juventude também. E eu gosto e lembro de vários, Billy Graham, John Stott, dizer da importância de um pastor estar conectado com aquilo que está acontecendo, ter o jornal em uma mão e a Bíblia na outra. E a rede social é um bom termômetro para você ver o que as pessoas estão pensando e buscando. Então eu tenho esse aspecto. Só que isso não pode me dominar. Porque nada pode me dominar, a não ser a dependência de Cristo Jesus. E eu fiquei uma semana sem. E várias outras coisas. Que às vezes você se pega tão dependente, fala assim, peraí, quem falou que isso aqui tem que me dominar? Um tempo atrás, alguns anos atrás, eu era assim com café. Eu gosto muito de café. E aí, gosto muito de café, tomo muito café, mas tomo muito menos do que eu tomava. E aí, um tempo atrás, percebi que se eu não tomava o café, assim, às vezes eu ficava sentindo que estava faltando alguma coisa no meu dia, né? Estava faltando alguma coisa, parecendo dando uma dor de cabeça, eu tinha que correr lá e tomar um café. Até que daqui a pouco o Espírito Santo falou, peraí, você não está percebendo a dependência que o café está fazendo você ter dele? Você só precisa de mim para viver ou você precisa de mim e mais? E aí eu fiquei uns dias sem tomar café. Foi difícil. Porque quando você toma essa decisão, as pessoas te oferecem, né?
Não quer tomar um café? Então, lá no Hans ali, no Cleaver, não passava nem perto. Né? Acelerava o carro, assim. Chegava na frente, vamos acelerar para... Mas gera dependência. E a gente precisa estar antenado porque, às vezes, nós temos várias coisas nas nossas vidas que representa algo tão lindo e tão bonito, inofensivo, mas que está te aprisionando. E o que Deus quer fazer assim, elimina de vocês os ídolos, porque eu quero dar para vocês um novo culto, um novo sentido de culto. Vocês não vão adorar esse Deus, você não vai adorar deuses da forma deles. E é interessante que no 12, no versículo 8, ele fala assim, vocês não agirão como eles estão agindo. Aqui, cada um fazendo o que bem entende. Por quê? Porque quando você tem um encontro de idólatras, cada um quer trazer para dentro da celebração o que te convém, não o que Deus te orienta. Quando você tem um encontro de idólatras, você tem uma disputa de qual ídolo é maior e mais forte. Quando você tem um encontro dos santos, você tem o esvaziamento de todo mundo que se reconhece e se entende menor debaixo da cruz. Mas o encontro de idólatras é um encontro altivo. De pessoas que estão buscando e lutando ver quem que é o maior e o mais forte. E é aquilo que eu e você lutamos todos os dias. Os discípulos também lutaram com isso. Eles veem o milagre de Jesus e estão se perguntando quem que é o maior no meio deles. E Deus fala, não, vocês não vão ser assim. Eu vou mostrar para vocês um lugar no qual vocês vão. E o texto continua, e leia na sua casa, que vocês vão, e vocês vão com as suas famílias. E vocês lá vão dizimar, lá vocês vão adorar, lá vocês vão prestar os seus sacrifícios, lá vocês vão trazer as suas ofertas. Eu vou mostrar para vocês. Porque Deus quer dar um novo sentido para nós de adoração que envolve uma renúncia de ídolos. Só que o problema é que nós montamos para nós, eu não sei se eu vou dar outra expressão, bom, vou dar. Nós somos cheios de sofismas. Quem sabe o que é sofisma? Levanta a mão. Tá, vou explicar. Desculpa, perdão então, podia já ter simplificado. Sofismas é uma ideia que faz quando nós queremos argumentar algo que é ruim em bom. É como um auto-engano, uma auto-mentira. Você argumenta o quanto aquilo é bom. Como um fumante argumentar que é bom ele continuar fumando, sabe? Uma mentira. Ele fala, não, mas veja bem, é bom por causa disso, disso, disso. É um auto-engano, você fica buscando mentiras para si. Só que nós somos cheios disso. Todos nós gostamos de inventar as nossas mentiras e ficar nos enganando. Nós queremos isso. Porque o confronto daquilo que é errado é difícil para a gente. Então é melhor eu buscar argumentos de continuar como eu estou do que eu entender que eu preciso mudar de ideia. E às vezes a gente até milita dentro dessa mentira. E isso é um sério problema quando a gente fala de um novo entendimento de adoração e de renúncia de ídolos. Porque quantas pessoas às vezes não confrontou você a respeito de uma coisa e você argumentou um monte sobre algo que a Bíblia nem menciona. Mas você lutou, brigou, argumentou. Sabe o que é isso? É um auto-engano. É um auto-engano. Porque o que a Bíblia quer de mim e de você é que a gente lute por aquilo que Ele nos chamou para lutar. Que a gente paute as nossas ideias, que a gente entenda que a nossa estrutura de vida, de ser e de conversas e de articulações tem que ser pela causa do Evangelho. Tem que ser por um verdadeiro louvor e adoração que pediu destruição de ídolos, porque é isso que Deus espera de mim e de você. E é por isso que nós entendemos que a nossa adoração, ela tem que ser de um esvaziar de mente. Não é isso que Paulo nos orienta em Romanos 12? Você conhece Romanos 12? Quando Paulo vai dizer para nós que... Vou ler para você. Vou ler.
Romanos 12:1 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o culto racional de vocês. O que a gente está vendo Paulo orientar aqui a igreja é nada mais, nada menos do que Deus está tentando fazer com o seu povo desde lá atrás. O que Deus está tentando fazer comigo e com você é assim: eu quero levar vocês ao entendimento de uma adoração e de uma vida genuína. Só que vocês não vão conseguir entender o que é essa adoração genuína, esse louvor, esse culto racional de vocês. Culto racional que, no sentido de que não é algo que a gente simplesmente sente, mas a gente afirma, a gente decide, e não no sentido que a gente só sintetiza de forma intelectual, mas que nós somos conduzidos a. Eu quero dar isso para vocês. Só que vocês não vão chegar a isso se vocês continuarem querendo ter os seus ídolos de estimação. Vocês não vão entender o que é o verdadeiro louvor, o que é o novo sentido de culto e de vida. Vocês não vão conseguir entrar nessa terra que eu estou falando para vocês, que mana leite e mel, se vocês continuarem presos a esses ídolos. Meus irmãos, o que eu quero levar a gente a entender nessa manhã, com toda essa ideia de ídolos e de uma verdadeira adoração, é que você lembre que o que Deus espera de nós, o que nós estamos ouvindo nesses últimos domingos, que Deus tem algo para nós, que Deus quer nos levar como igreja, como povo dele. Só que nós não vamos chegar, nós não vamos atravessar o Jordão, se a gente ainda continuar lutando pelos nossos ídolos. Se a gente achar que a nossa briga é contra carne e sangue, se a gente não entender que o ídolo representa algo muito mais espiritual, se a gente não entender que o que Deus quer de nós é um coração entregue, piedoso à sua causa, com um compromisso com o Evangelho, com um compromisso com a vida e a transformação das pessoas, com um compromisso com Ele. Enquanto a gente quiser e ficar tentando ter na nossa garagem, no nosso bolso, os nossos ídolos, nós vamos continuar dependentes dele. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E eu queria que você pensasse nessa manhã se talvez o que Deus quer de você é que você entenda e que você reconheça os seus ídolos. E que ao entender e reconhecer os seus ídolos, que você possa eliminá-los da sua vida. Elimina. É difícil, né? Porque talvez aquele altarzinho que você criou para o seu Deus, ele vai ficar vazio, aparentemente. Porque o Espírito Santo que habita em mim e você não é alguém que deixa a casa vazia, mas que dá sentido a ela. Mas o pecado às vezes está tão arraigado que quando a gente tira, parece que está vazio, que está faltando alguma coisa. E por isso que é tão difícil tirar o ídolo de lá. Mas eu quero desafiar você, que Deus quer que você faça isso porque Ele quer te dar algo vivo e não morto. Deus quer nos levar, Deus vai conduzir o seu povo. Mas aqueles que continuarem abraçados com os seus ídolos ficaram. Moisés, que está orientando o seu povo, não foi. Foi Josué. E a minha oração é que nesse processo, que haja um verdadeiro arrependimento. Não por uma causa, mas por Cristo. E que a gente elimine os nossos ídolos do nosso meio, para que a gente possa ser levado a uma verdadeira adoração. Porque Deus não vai dialogar com ídolos. Deus quer dialogar com o nosso coração, com quem nós somos e quem Ele nos chamou para sermos, que é seu povo. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor quer fazer de nós um povo do Senhor. Mas o Senhor nos orienta, Deus, a não dialogarmos com os nossos ídolos. O Senhor não quer,
E o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Nós queremos, Deus, que o Senhor nos ajude a termos uma reflexão profunda interna. E que nós possamos, Deus, abrir mão, abdicar e destruir tudo aquilo que rouba aquilo que é vivo do Senhor Jesus. Que tudo aquilo, Deus, que nos aprisiona, que seja do menor elemento, como um café, ou como o uso de um celular, até aqueles maiores que fazem, às vezes, nós militarmos, Deus. Que nós possamos reconhecer que o único que nos domina é o Senhor Jesus. Mais nada. Que nós possamos abrir mão de tudo aquilo que nos segura e nos impede de chegarmos até onde o Senhor quer que nós chegamos como povo do Senhor. Que nós possamos, Deus, sim, avançar como povo do Senhor. E que haja, sim, Deus, em nosso meio, pessoas que querem destruir os seus ídolos. Senhor, o que o Senhor tem para o teu povo é muito maior do que a gente pode pedir, pensar ou imaginar. Mas a nossa limitação, por conta do pecado, é grande. Que o Senhor faça em nós, no nosso coração, de forma genuína, um verdadeiro arrependimento. Promove isso no nosso meio. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor continue nos conduzindo, nos guardando e nos livrando de todo mal. Que o Senhor levante o seu rosto por nós e nos dê a paz. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e nos conceda em espírito e em verdade. Nós te agradecemos por essa manhã e colocamos tudo em tuas mãos no santo nome de Jesus. Amém.